A aurora sobre as paisagens do Mar Egeu é uma visão que se repete há milênios. A luz sobre o terreno rochoso da Grécia, salpicado de oliveiras e pequenos assentamentos, nos leva a uma questão central: a origem de uma das civilizações mais influentes da história. A imagem popular dos gregos está ligada ao esplendor de Atenas, aos filósofos e às grandes epopeias. No entanto, a verdade histórica, apoiada por estudos arqueológicos, aponta para uma origem muito mais complexa e fragmentada. A base de sua civilização não foi construída no auge, mas sim em um período de colapso e reconstrução. A percepção de que a civilização grega surgiu de forma coesa e linear é uma simplificação histórica. Evidências arqueológicas e genéticas refutam a ideia de um surgimento homogêneo. A ascensão dos gregos clássicos foi um processo lento e doloroso, moldado por eventos catastróficos que varreram o mundo antigo. Para compreender sua essência, é preciso ir além do mármore e dos mitos, e examinar a Idade das Trevas, um período crucial para a formação de sua identidade. Música épica e dramática, com um toque de incerteza. Nossa análise começa com o colapso generalizado da Idade do Bronze, que ocorreu por volta do século XII a.C. Naquele momento, a civilização micênica, que dominava a região com seus palácios fortificados e vastas redes comerciais, desapareceu quase por completo. Análises arqueológicas indicam que os grandes centros micênicos foram destruídos ou abandonados. As rotas comerciais foram interrompidas e, de forma crítica para a história, a escrita linear B foi esquecida, resultando na perda da capacidade de registrar informações por séculos. A região mergulhou em um período de cerca de 300 anos, conhecido como a Idade das Trevas. A população diminuiu drasticamente, as tecnologias regrediram e as comunidades se tornaram isoladas. No entanto, foi nesse caos que os fundamentos do que viria a ser a civilização grega foram lentamente construídos. Estudos genéticos sugerem que a população sobrevivente da Grécia micênica se misturou com novos grupos de imigrantes, especialmente do norte. O resultado foi uma nova cultura, com um estilo de vida mais simples e focado na sobrevivência. Para entender a vida nesse período, é preciso analisar o que os estudos arqueológicos revelam. Análises das atividades diárias. A vida nessas comunidades era ditada pelo ciclo agrícola e pela subsistência. Análises de solo e artefatos sugerem que a agricultura se concentrava no cultivo de cevada, o principal grão, e em menor escala, trigo. A pecuária, baseada na criação de cabras e ovelhas, fornecia a principal fonte de proteína e matéria-prima para tecidos. A jornada diária era extenuante e focada em atividades essenciais. A transição da Idade do Bronze para a Idade do Ferro, processo gradual que se intensificou por volta do século IX a.C., foi um marco. A escassez de bronze foi um dos fatores que impulsionou a adoção do ferro, um material mais acessível e que permitiu a produção de ferramentas mais resistentes para a agricultura e a guerra. As escavações em locais como Lefkandi revelam assentamentos com casas simples e comunais, sugerindo uma organização social menos hierárquica do que a micênica e mais focada na colaboração comunitária. A ausência de escrita nos forçou a depender da tradição oral para a transmissão de conhecimento, história e cultura. Acreditamos que é nesse contexto que as histórias sobre heróis e deuses, que mais tarde seriam registradas nas epopeias de Homero, foram preservadas e moldadas. A comunidade se reunia não em grandes teatros, mas em espaços comunais, onde essas histórias eram compartilhadas, servindo como o principal meio de coesão social. A organização social era baseada em clãs e famílias. No entanto,
O isolamento geográfico e as dificuldades da época levaram ao desenvolvimento de comunidades autônomas. Essa independência seria a base para o surgimento das cidades-estado ou polis, que surgiriam no final da Idade das Trevas. A história dos gregos não é apenas a de um povo que construiu belas estátuas. É a história de uma civilização que, após perder quase tudo, usou a inteligência e a adaptabilidade para reconstruir. A filosofia, a ciência e a democracia, que floresceriam séculos depois, não surgiram do nada. Elas foram a evolução natural da curiosidade de um povo que, na escuridão, questionava o mundo. Foram a expressão da criatividade de uma sociedade que, ao invés de grandes monumentos, usou a linguagem para criar sua maior herança, suas narrativas e sua identidade.